Bom dia, tudo bem com vocês? É um prazer estar com vocês de novo. Pelo menos dessa forma, né, a gente consegue se conectar, a gente consegue estar na mesma página. A gente tem estudado bastante, né, no Evangelho de João, temos aprendido muita coisa nessa pandemia. Apesar de tudo, né, nós temos aprendido juntos. Nós estamos chegando quase no final já, né, do Evangelho de João. A gente não sabe quando vai ser possível, né, a volta dos cultos presenciais na escola. Quem sabe a gente termina até o Evangelho de João, mas temos estudado juntos, né, temos aprendido juntos. Isso é importante para a gente se conectar dessa forma. Nós estamos hoje no final do capítulo 15 e começando o capítulo 16. Nós vimos que Jesus reafirmou para os discípulos, né, o seu amor, reafirmou quanto ele os ama, e essa é a base e o motivo pelo mandamento que ele deu: amem-se uns aos outros, que ele repetiu já várias vezes. Ele deu várias maneiras práticas como se amar, como expressar esse amor pelo irmão. E a gente viu bem claramente, né, o que a gente deve esperar dos discípulos é o amor. Amem-se uns aos outros. Mas do mundo, Jesus deixou claro também o que a gente deve esperar, que é o ódio, né? A gente não gosta disso, mas Jesus falou: se eles me perseguiram, vão perseguir vocês também. Assim como Jesus foi odiado, os verdadeiros cristãos também vão ser odiados por esse sistema do mundo por causa de Jesus, né? O cristão também vai enfrentar o mesmo ódio. Hoje nós vamos falar sobre características de uma pessoa bem especial. 3 vezes a gente vai ver a frase quando ele vier, quando ele vier, quando ele vier. Gera uma expectativa, né? Imagina você está esperando um parente, um amigo, né? E de repente, até em família, você fala para os seus filhos: oh, quando o tio João vier, a gente vai dar muita risada, né? Quando a tia Maria vier, ela sempre traz doce, né? Ou quando o meu amigo Pedro vier, o assunto vai ser com certeza futebol. E assim vai, a gente tem essa expectativa, quando ele, ela vier, vai ter aquela coisa acontecendo. É a mesma coisa com o Espírito Santo. Ele, né, nessas frases, hoje é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E talvez exista maior ignorância, né? E talvez até falta de conhecimento mesmo, um certo receio, não sei, a respeito, né, do Espírito Santo, mais do que todos os assuntos bíblicos e doutrinas talvez que existem. Gera muita polêmica, até igrejas que se dividem por causa disso. E Jesus preparou os seus discípulos para a vinda do Espírito Santo. Então, o que é para se esperar do Espírito? O que a gente pode esperar quando o Espírito vier? Quais as características? E para os discípulos, né, para os 11 aqui, o Espírito não era uma pessoa, né, conhecida assim pessoalmente, como eles tinham, sei lá, o tio Davi e a tia Miriam, né? Era uma pessoa que eles estavam esperando, mas não tinham conhecido ainda pessoalmente. E o que é para se esperar desse conselheiro, desse paracletos, dessa pessoa que vem ao nosso lado para nos ajudar? Como nós podemos saber hoje se uma obra é do Espírito ou não? Então vamos ver várias características nesse estudo de hoje, o que é para se esperar do Espírito Santo. Vamos ver a primeira característica no versículo 26 e 27, ainda terminando o capítulo 15. Aqui diz: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Bom, Jesus, nesse contexto todo, como nós falamos, tinha falado: discípulos, vocês vão ser odiados por causa de mim. Mas, nesse discurso todo, né, capítulos 13, 14, 15 já, ele tem falado: o Espírito vai ser enviado, e algumas características que a gente já viu antes, né, capítulo 14, por exemplo,
ele não pode ser recebido pelo mundo. O mundo não pode recebê-lo. Ele vai habitar dentro de cada discípulo. Ele vai ensinar todas as coisas e vai fazer lembrar tudo que Jesus disse. Então, várias características importantes que a gente já viu. Mas a primeira de hoje é que ele vai testemunhar a respeito de Jesus. Uma testemunha afirma aquilo que viu, aquilo que ouviu, né, diante de um tribunal, por exemplo. E aqui nós vemos de novo o título Espírito da Verdade. Então você pode confiar plenamente, totalmente no testemunho do Espírito Santo, porque ele vai falar fielmente, né, a verdade. É o Espírito que dá realmente a evidência que Jesus é real. Em Romanos 8, versículo 16, nós lemos que o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Você tem essa convicção, né? Você está totalmente convicto e sabe que você é um filho de Deus, porque é o testemunho interior que nós temos. O Espírito é que torna Jesus real em nossos corações. E pode até ter pessoas que falam, mas me explica, como você sabe? E aí você fala, não sei explicar, eu só sei que ele é real. Eu sei que ele me salvou, eu sei que ele me purificou, eu sei que ele me perdoou. Eu sei disso, eu tenho esse testemunho dentro de mim. E essa convicção fez milhares e milhares de cristãos darem a sua própria vida por Jesus. Né? E talvez esse sacrifício desses cristãos, né, tenha sido a maior prova de que Jesus é real, que Jesus é verdadeiro. Aliás, testemunha no grego, né, aí vem a nossa palavra de mártir. Né? Então, os mártires que morreram por causa da fé em Jesus. Talvez a nossa disposição de sacrificar a nossa vida, ou melhor, uma parte da nossa vida, ou algo que é valioso para nós, o nosso tempo, né, as nossas forças, nossos recursos, sacrificar isso em favor de Jesus, talvez essa seja uma grande diferença e talvez a maior evidência que Jesus é real em nossas vidas. Agora, se você aceitou Jesus e depois de um encontro com Jesus nada mudou na sua vida, com certeza o mundo vai duvidar com toda razão que Jesus realmente é real. Né? E aí tem as pessoas que falam, eu sou cristão, e às vezes até as pessoas que estão mais nos holofotes, né? Celebridades, virou cristão. O que mudou? Aparentemente nada. Então, onde que está esse Jesus real? Mas se as pessoas conseguem ver, mudou, né, drasticamente essa vida, então realmente a gente vê um testemunho dessa pessoa. Jesus fala, o Espírito vai testemunhar para vocês, né? Porque vai vir para vocês, mas vocês também, versículo 27, vocês vão testemunhar. Então perceba que o Espírito é enviado para os discípulos, não para o mundo, né? Os discípulos então testemunham para o mundo com a ajuda do Espírito Santo. E é isso que a gente vê no livro de Atos, primeiro capítulo, versículo 8. É para isso que serve o poder do Espírito, porque ali diz, Jesus disse para eles, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então, quando o Espírito vier, vocês vão ter poder. Para quê? E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que é para se esperar quando o Espírito descer? É falar em línguas, é profetizar, é curar, é os milagres. Não, é poder para ser testemunha, para ser realmente aquela pessoa que fala fielmente o que ouviu e o que viu e que aconteceu na vida. Depois da primeira oposição, vamos dizer assim, que os discípulos enfrentaram lá em Atos 4, depois que Pedro e João curaram aquela pessoa e foram presos e foram proibidos, né, de falar em nome de Jesus, eles oraram por ousadia e o Espírito Santo desceu sobre eles de novo, foram cheios de novo, né? E eles tinham curado sim esse mendigo, né, pelo poder do Espírito, mas eles testemunharam o que eles viram, o que eles ouviram com palavras,
falando, né, às pessoas, compartilhando. E para isso eles precisavam ousadia, poder para serem testemunhas. Jesus continua falando agora no capítulo 16, os primeiros 4 versículos, que tempos difíceis estavam por vir mesmo. Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Então, Jesus preparou os discípulos para tempos realmente difíceis, né? E lhe disse tudo antemão para eles não serem pegos de surpresa, né? Para não tropeçar, para não falar: meu Deus, eu não sabia disso, o que está acontecendo? Ninguém falou nada. Pedro, posteriormente em 1 Pedro 4,12, falou a mesma coisa. Ele falou: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe tivesse acontecendo. Não fiquem surpresos, fiquem sob aviso, né? Vocês já foram avisados. Não desde o princípio, porque Jesus estava com eles, né? Toda a oposição estava direcionada diretamente para ele. Mas agora toda a onda viria sobre eles, né? E o cristão mais forte, né? Mais, sei lá, centrado, mais animado, pode ficar desanimado diante da oposição do mundo, né? Quando parece que você está contra o mundo todo, né? Que eu tô fazendo aqui? Jesus, me ajuda. O que iria acontecer? A perseguição pelas instituições religiosas, as sinagogas aqui. Como já tinha acontecido quando Jesus curou o cego, né? Aquele cego de nascença, ele foi excomungado, ele foi excluído da comunidade, né? Porque sinagoga na época não é só um lugar religioso, mas é aquela comunidade, o convívio, né, das pessoas. Então isso quer dizer, você está sozinho daqui para frente. Se vira com talvez poucos outros que seguem Jesus também. Mas isso é o que diz a respeito de preparar a mente. A nossa mente. Se prepara mentalmente que você não vai ser amado por todo mundo, né? O mundo vai odiar vocês. Até as instituições religiosas, né, vão expulsar vocês. Ah, e vocês vão ficar com a minoria. Tá ali um monte de gente se reunindo, talvez, né? E a maioria seguindo aquele fluxo, e você está ali com um pequeno grupo de pessoas. Historicamente, isso que aconteceu. A maior parte da perseguição veio, né, de instituições por instituições religiosas. No começo da igreja, né, igreja primitiva, foi o judaísmo. Foram realmente os judeus perseguindo. Depois foi, o Império Romano, e foram as outras religiões, ou as misturas delas, o sincretismo, ou o pandeísmo, né, do Império Romano. Todo mundo pode fazer parte, né, do, da nossa religião, dos deuses. Junta mais esse Deus, não tem problema não. Mas Jesus fica à parte, né? A Igreja Católica, por um bom período também, nas Inquisições, na Reforma, né, queimando aqueles que realmente queriam, né, avançar o reino de Deus. E só no século XX que a gente vê mais perseguição por governos ateístas, né, do que as próprias instituições religiosas. Mas aqui ainda diz que as pessoas achariam que estariam prestando culto a Deus, fazendo um favor para Deus. A gente vê isso no livro de Atos com Saulo, né, que vira Paulo. Saulo que estava perseguindo a igreja. Ele falou até, depois, como ele pensava em Filipenses 3,6, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Quando alguém perguntava, Saulo, me mostra o teu zelo, você é zeloso por Deus? Sou. Como? Me mostra. Eu sou perseguidor da igreja. Esse grupo aqui eu vou exterminar. Quantas pessoas não têm zelo por Deus? Um zelo mal direcionado,
porque não conhecem a Deus de verdade, não conhecem o coração dele. Infelizmente, existe também muito zelo, às vezes, nas igrejas, que acaba perseguindo ideias que podem ajudar, né? Pessoas que têm um coração para avançar o reino de Deus. Que acontece geralmente, né? O zelo pelas tradições, né? E as igrejas que não conseguem avançar, ser relevantes, ser contemporâneas, realmente alcançar a geração que está nesse mundo hoje, né? Não a geração de 50, 100 anos atrás, que já né, se foi. O zelo pelas tradições que acaba perseguindo as pessoas que têm ideias bíblicas, obviamente, né? Fora disso, uh, bíblicas, mas contemporâneas, né? Inovadoras, talvez. Mais do que nunca nos dias de hoje, que a gente precisa realmente pensar, né? Refletir e, com a ajuda de Deus, discernir qual vai ser exatamente um, a vida da igreja no futuro. Porque ela vai continuar, isso é óbvio, né? Eu vou edificar a minha igreja, Jesus disse. Mas a gente não pode parar de ser criativo, né? E alcançar a geração que está aqui hoje. Inclusive pensar como a gente vai viver, né, como igreja daqui para frente. O novo normal, né, como todo mundo fala. Jesus, resumindo, falou: esperem o pior. Né? Esperem o pior, estejam preparados para testemunhar para o mundo que odeia vocês. É isso. Mas não estarão sozinhos, esse é o ponto, né? Não vou deixar vocês órfãos. Versículos 5 a 7. Estou saindo, mas é melhor para vocês. Versículo 5. Agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Ninguém fez a pergunta: para onde vais? Na verdade, Pedro já fez, né? Mas como Jesus quis dizer com isso? Pedro já fez exatamente a mesma pergunta antes, mas na verdade ele não queria saber para onde ele estava indo, o destino de Jesus. O que estava no coração de Pedro era: como eu vou ficar? Jesus, você vai ter que ficar aqui. Eu vou continuar contigo até a morte, não sei onde você vai, eu vou contigo, não me deixa sozinho, né? Como que eu vou ficar assim? Ele estava preocupado com isso. A ficha de todos não tinha caído ainda, né? Eles estavam tão focados em si mesmos que o coração estava cheio de tristeza. Versículo 6. Né? Estava transbordando de tristeza. Eles não conseguiram ver nada de bom na saída nessa partida de Jesus. É como se um amigo seu, talvez o seu melhor amigo, ah, conseguiu o emprego dos sonhos, mas para isso ele vai ter que se mudar para outra cidade. E você já imagina, ele vai ficar longe, a amizade não vai ficar a mesma, talvez eu perca o contato com ele, a gente não vai ter mais os nossos tempos juntos. Você só pensa em si, que você vai perder o amigo, ele não vai estar mais por perto. Tudo que você está perdendo. Ao invés de pensar: que legal, meu amigo conseguiu realizar esse sonho, né? E alguma coisa a gente vai fazer, a gente vai conseguir alguma solução para essa distância. Mas que bom, estou feliz por você. E os discípulos ainda precisavam disso, né? E a tristeza iria se transformar em alegria através do Espírito Santo. O maior dom, além da salvação, né? E junto com a salvação, é o Espírito Santo. É o dom que Deus nos deu. E às vezes a gente não vê tudo que nós temos porque a gente anda tão preocupado com tantas coisas conosco mesmo. A gente tem grandiosas coisas, mas você sabe que com um pequeno polegar você pode apagar, né? Esconder o grande sol atrás, né, do seu polegar. Pronto, vou pegar aí e não vai pegar em mim mais esse sol que é, obviamente, gigantesco. Da mesma forma, a gente, por tantas preocupações, a gente
tampa a nossa visão de Deus e a gente perde os benefícios que a gente já recebeu. Jesus disse, é para o bem de vocês. Tem um grande benefício na minha partilha que vocês não estão enxergando, mas eu estou falando para vocês. É a vinda do Espírito Santo. Se eu não for, o Espírito não vem. Se Jesus não tivesse ido embora, o Espírito não teria vindo. Então, isso nos quer dizer que o Espírito é melhor do que a presença física de Jesus. Mas espera aí, a gente às vezes sonha, né? A nossa fé seria muito maior se a gente estaria assim ligado com Jesus se a gente tivesse sido um dos discípulos andando com ele. Não seria melhor andar com Jesus, né? Ver ele agindo, fazer os milagres, ouvir as palavras diretamente da boca dele? Não seria melhor? Não, nós temos vantagem sobre os 12 discípulos e sobre todos os discípulos que andaram com ele. É melhor ter Jesus em nós, através do Espírito Santo, né? É melhor Jesus em nós do que ao nosso lado, fisicamente, como pessoa, como ser humano. Porque ele já mesmo disse, vocês vão fazer coisas maiores. Coisas maiores através do Espírito, alcançar mais pessoas, mais lugares, fazer muito além do que Jesus poderia fazer em pessoa aqui nessa terra. Melhor Jesus dentro de nós, porque ele pode nos transformar de dentro para fora, né? Melhor Jesus em todo lugar ao mesmo tempo, do que Jesus está em um lugar só, né? Imagina, se Jesus estivesse em corpo ainda, ele só poderia estar em um lugar. Onde ele estaria? Não sei, só imagina que ele não estaria aqui em Santos, né? Ou onde você está. Não estaria ali na sua cidade. Quem sabe em Jerusalém, né? Quando que eu vou para Jerusalém? Meu, eu sempre saberia que eu não estou perto de Jesus. E os outros discípulos que estão lá com ele, meu, eles estão muito melhor do que eu. Mas graças a Deus, Jesus agora está em todo lugar ao mesmo tempo. A gente não precisa fazer peregrinações para a cidade onde estaria, né? Ou quando ele fizesse um turnê, ir naquela cidade, São Paulo, Allianz Arena, já vai ter Jesus lá. Não, ele está aqui conosco. Ele está onde você está. Talvez uma cidade pequenininha. Talvez, não sei, longe de tudo assim. E você se sente, mas Jesus não estaria comigo. Está. Jesus foi embora, partiu, foi para o Pai, enviou o Espírito para estar com você para sempre. Jesus sempre tem o melhor para nós. E o Espírito é o melhor de Jesus para nós. A pergunta é, você tem uma vida com o Espírito Santo? Ou você tem negligenciado? Talvez por ignorância, talvez por medo, um certo receio que você tem, por causa de certas experiências que você já teve com certos tipos de igreja, né, que a gente vai falar ainda mais para frente. Jesus deu o seu melhor, né, na cruz, através da ressurreição, foi para o Pai e derramou o Espírito Santo melhor para nós do que Jesus está aqui em pessoa. O que mais o Espírito vai fazer? Versículos de 8 a 11. O que ele vai fazer no mundo? Quando ele vier, aqui que para esperar, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Versículos bem importantes, né? O que o Espírito veio para fazer? O que ele veio fazer no mundo? Então, segunda característica hoje, ele convence. Ele traz convicção, ele abre os olhos, porque o mundo está cego, né, em relação às coisas espirituais. Os olhos estão tapados em relação às coisas espirituais. E o que o mundo precisa saber? O mundo precisa saber a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Se a gente tivesse só esses versículos, a interpretação
desses 3 pontos, né, talvez seria outra. Eu acho que muitas vezes, por natureza, né, por quem a gente lê esses versículos de uma forma distorcida. A gente pensa nesses 3 pontos de forma distorcida. E a gente muitas vezes espera que o Espírito só mostra cada pecado terrível, né? Mostra, você fez isso, aquilo. As inúmeras razões por quais o descrente, né, merece o inferno. E nós, inclusive, merecemos o inferno. Todos merecem o inferno. Mas a gente está falando do mundo, né, da convicção para o mundo. E a justiça. A gente pensa justiça, justiça. O Espírito só mostra como cada pessoa é injusta, né? Diante da justiça de Deus, é culpado. Culpado, pronto, vai para o juízo, né? Vai para o juízo. O que a gente pensa em julgamento? É o julgamento final de cada pecador. O grande trono branco, né, de Deus, e o Espírito vem encaminhando já para a fila. Vai para o julgamento, né? Sem esperança, como um cara que foi condenado para a fila daquelas pessoas de pena de morte, né? Agora é só esperar para você, né, morrer e passar a eternidade longe de Deus. Isso, obviamente, é uma parte da convicção, mas isso não é tudo. Se isso fosse tudo, seria cruel, né? Pronto, você está condenado, agora só espera até você ser julgado e tchauzinho, né? A gente esquece que Deus é gracioso. O Espírito é Deus, então o Espírito é gracioso também. O Espírito mostra o que em relação ao pecado, ao juízo, né, e à justiça. Está escrito aqui. Então, vamos ver exatamente o que Jesus quis dizer com esses 3 pontos. Primeiro, do pecado, porque não creem em mim. Não creem em Jesus. Então, não são os pecados, mas um pecado só. Qual é esse pecado? Não crer em Jesus. O único pecado que leva alguém para o inferno é não crer na provisão que Deus nos deu em Jesus. A Bíblia fala que Jesus morreu por todos os pecados. Nele há perdão para cada pecado, todos os pecados que a gente cometeu, que a gente já cometeu no passado, que a gente está cometendo no presente, que a gente ainda vai cometer no futuro. Ele morreu uma vez por todas. Mas fora de Jesus não há perdão. Então, quem escolher não crer em Jesus vai ter que prestar conta de cada pecado diante de Deus, né? De cada falha, erro, né? Diante de um Deus justo e perfeito. E não tem como passar por esse julgamento. O que isso mostra para nós? No final, não importa o pecado específico que mostra a rebelião da pessoa, né? Não é só pela mentira, pelo orgulho, pela imoralidade, homossexualismo, o que seja. E nós precisamos olhar da mesma forma para o pecador. Porque existem pecados, obviamente, que nos escandalizam mais do que outros, né? Alguns são bem na nossa cara, outros são escondidos. Não quer dizer que elas são diferentes, né? São pecados diferentes, mas o que é importante, que é o pecado que leva a pessoa para o inferno, é não crer em Jesus. Todos são culpados da mesma coisa, é não crer em Jesus. Então eu não preciso sair apontando para os pecados de cada pessoa. Ah, mas você faz isso, mas você faz aquilo. Não, são todas iguais. Mesmo que uma coisa me escandaliza mais do que outra, eu sei que aquilo que pega, vamos dizer assim, é não crer em Jesus. E assim todos são iguais. Todos precisam de Jesus. E isso que o Espírito também traz convicção. A justiça. Que justiça ele está falando? Porque Jesus foi para o Pai. Então quer dizer que o Pai aceitou, né, a vida justa de Jesus e o seu sacrifício. Mostra que tipo de justiça o Pai aceita. Uma vida perfeita como a de Jesus. Uma vida sem pecado. Obviamente a gente não consegue viver assim. É impossível qualquer pessoa ter essa justiça.
E a gente, às vezes, até tenta oferecer as nossas boas obras, os nossos atos de justiça, e Deus fala: nem vem, nem vem. A Bíblia fala que são como panos imundos. Mas que sujeira você está tentando me oferecer. Nem vem com isso. Mas a justiça mostra, o fato que Deus foi para o Pai, mostra que Deus aceitou o sacrifício de Jesus em lugar de cada pessoa. E pela fé, nós recebemos então a justiça de Jesus na nossa vida, porque ele se tornou o nosso substituto. Ele morreu em nosso lugar e ofereceu a sua vida em nosso lugar, os seus atos justos. 2 Coríntios 5, 21 diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Você vê a troca? Os nossos pecados em cima de Jesus, a justiça dele sobre a nossa vida. Todos os atos justos de Jesus foram creditados na nossa conta. E essa é a única justiça que Deus aceita. E essa justiça está disponível para todos em Jesus. O pecado, a justiça e o juízo. Que juízo? Que juízo Jesus está falando? Porque Satanás já está condenado. Jesus derrotou o inimigo que aprisionava cada pessoa, tornando cada pessoa seu escravo. Agora, livre disso, né? Porque pela cruz Jesus ganhou a vitória completa. Satanás foi tirado do trono e a gente está livre para escolher. Cada pessoa pode escolher agora livremente para quem viver. Para Jesus ou para Satanás. Para si mesmo, o pecado, ou para Jesus e a sua vontade. E a gente não precisa mais viver no pecado. O juízo não precisa ser mais o mesmo de Satanás. O julgamento não precisa ser mais. O lugar de tormento não precisa ser mais o mesmo de Satanás. Até porque Apocalipse 20, versículo 10, fala que o lago de fogo foi preparado para Satanás e seus anjos. Não foi pensando nas pessoas. Claro que cada um que segue Satanás, segue o fluxo do mundo, segue esse sistema em rebelião contra Jesus, não aceita Jesus, não crê nele, acaba passando a eternidade no mesmo lugar. Mas foi criado, em primeiro lugar, para Satanás e seus anjos. Então, o Espírito Santo mostra, sim, o estado de plena e total perdição do ser humano sem Jesus. Mas aí, então, ele aponta para a solução, para a única esperança que é Jesus. Aceita Jesus. O Espírito Santo fala, apontando para ele. E essa convicção é uma obra principalmente intensa em épocas de avivamento e despertar espiritual. Historicamente, a gente pode ver isso, né, em todos os grandes avivamentos nos últimos séculos. Foi praticamente antes, você vê as pessoas assim, eu errei, mas quem é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Mas numa época assim, as pessoas estavam vendo, eu estou perdido. Eu estou perdido eternamente, eu estou perdido totalmente. Eu preciso me arrepender. Eu preciso me acertar com Jesus. O que eu preciso fazer? É tipo no dia de Pentecostes. O que então nos faremos para sermos salvos? Né? Eles perguntando para os apóstolos. E imagina essa sensação, essa convicção pesada, forte, em milhares de pessoas ao mesmo tempo, buscando Deus. É totalmente diferente de alguns movimentos que a gente vê hoje em dia de avivamento. Vamos fazer uma reunião de avivamento e ter uma boa vibe e todo mundo está assim. Não. Com verdadeiros momentos de avivamento e despertar espiritual vem uma forte convicção do Espírito Santo, que é como um peso, né, sobre a pessoa, mas e então mostrando Jesus e a solução dele. Vamos ver os versículos de 12 a 15 ainda, no nosso texto de hoje, para ver mais duas características do Espírito Santo bem importantes. Versículo 12 diz assim: Tenho ainda muito
o que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Jesus tinha muito mais para dizer, né? Coisas pesadas. Ele falou: agora não consigo, não posso compartilhar isso com vocês. Que os discípulos não estavam prontos para ouvir essas coisas naquela hora. Eu amo como Jesus é sensível, né, a esse ponto. Ele fala o que a gente precisa ouvir, mas ele também sabe que tem um tempo em que a gente pode receber e sabe o quanto a gente aguenta. E Jesus falou: vocês não vão aguentar agora, mas o Espírito vai falar isso. O Espírito vai, da verdade, vai falar todas essas coisas e muito mais. Uma coisa que eles não iriam suportar naquela hora, com certeza, foi a ideia de que os gentios seriam salvos, né? Que os gentios entrariam no reino de Deus, fazendo parte do povo de Deus, sendo parte da nova igreja, né? Que estava nascendo, que iria nascer, né? Nasceu no dia de Pentecoste. E mesmo depois do dia de Pentecoste, o Espírito precisava fazendo um trabalhão ainda para convencer os apóstolos, começando com Pedro, né, com aquele lenço que desceu várias vezes do céu, mostrando que ele não deveria rejeitar o que Jesus não rejeitou, falando dos gentios entrando no reino de Deus. Eram coisas que eles não iriam aguentar naquela hora, era demais, né? Mas o nosso terceiro ponto hoje, a terceira característica do Espírito, é que ele guia a toda a verdade. Ele fielmente passa toda a verdade de Jesus, o que ele ouvir e o que está por vir, diz aqui. Então, todas as instruções necessárias para a igreja. Quais as instruções necessárias? Todo o Novo Testamento que foi dado, né? A partir daí. Os evangelhos, as epístolas, tudo que a gente tem. Os livros do Novo Testamento, como o 2 Timóteo 3,16 diz, toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é respirada, o sopro de Deus é que deu. Não é nada inventado, como diz, né? Ele não vai falar de si mesmo. Nada inventado aí, é tudo soprado por Deus, é dado, inspirado por Deus. E por isso, tudo que o Espírito falar hoje, né, não é nada diferente do que está escrito. Tudo vai estar em harmonia com a Bíblia, o que o Espírito já disse. E claro que vai conter também coisas que estão por vir, como o livro de Apocalipse. Coisas que ainda estão por vir para nós. Algumas coisas nas cartas também, como 2 Pedro 1,21 disse, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio para guiar a toda a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Mas o Espírito também vem, claro, para falar coisas pessoais para nós, né? Através da palavra, obviamente. E como ele faz isso, essas coisas difíceis de suportar, né? Como Jesus falou para eles, o Espírito vai falar isso para vocês. E ele fala isso para nós. As verdades a respeito da nossa vida, que às vezes a gente não quer encarar, né? Primeiro, como ele fala? Ele não revela e fala isso e nos deixa sozinho, vai se virar sozinho. Não, ele guia a toda a verdade. Então ele vem ao nosso lado, dá um passo para frente, mostra aquilo e está conosco, como um guia turístico, né? Vem cá, eu vou te mostrar, eu vou te explicar tudo, para entender, para aceitar aquela verdade. Como ele faz isso na sua vida, na minha vida, ele vem e revela um assunto, uma área de cada vez. E ele fala, vamos trabalhar nisso junto. Ele vem apontando o dedo, né? É aqui que eu quero trabalhar contigo agora. Esquece o resto, né?
Obviamente, a gente é um lugar de construção enorme, né? Mas aqui que eu quero fazer a construção agora, quero trabalhar aqui. Talvez parar um hábito pecaminoso, ah, talvez você abrir mão de uma mentalidade prejudicial que você tem, trabalhar, né, coisas do seu passado e você está livre de verdade. E depois de superar aquele ponto, ele fala, então agora vamos partir para a próxima. Mas ele nunca mostra tudo de uma vez só, porque a gente não aguentaria, né? Imagina se ele revelasse as coisas que vão acontecer daqui a 5 anos, daqui a um ano, talvez daqui a semana que vem. Eu não estou pronto para isso, não aguento. Então ele anda conosco, né? E aos poucos ele vai mostrando. Eu vi uma vez o testemunho de um pastor muito bom nesse sentido. Ele falou que, como criança mais velha já, ele agarrava aquela naninha que ele tinha de bebê, né? E quando ele foi para a escola, né, ele levava aquele cobertor, aquela naninha toda babada, suja, horrível, né? A mãe nem conseguia tirar para lavar porque a criança só se agarrava naquilo. O que a mãe fez? Ela começou a cortar pequenos pedaços, um pedacinho de cada vez, e a criança nem percebeu, né? Cadê? Vamos lá, né? Foi debaixo do braço e foi para a escola. Aí no outro dia cortou mais um pedacinho. Até que aquela naninha, aquele cobertorzinho, ficou um pedacinho de nada, né? Para que eu vou levar isso? A criança pensou. Um dia falou, ei, o que eu estou fazendo aqui? Jogou fora, saiu para a escola e nunca mais pensou nisso. E dessa forma que o Espírito nos guia também. Ele vai cortando aos poucos, né? Com a colaboração nossa, trabalhando junto aquelas coisas da nossa vida e antes que a gente perceba, ele nos santificou, ele está nos santificando, essa obra vai continuando. Em segundo lugar, a gente também vê que ele glorifica Jesus, né? Essa é a quarta característica aqui. O propósito do Espírito é exaltar Jesus e fazer o nome de Jesus grande. Ele não chama a atenção para si mesmo. E você já deve ter percebido que a gente tem o nome de Deus Pai, Yahweh, né? A gente tem o nome de Jesus, né? Jesus, Deus é salvação. Mas a gente não tem o nome do Espírito. A gente sabe, é o Espírito Santo, né? É o conselheiro, são descrições de que ele é, o que ele faz, mas ele não tem um nome próprio, porque ele revela a glória de Jesus. Como diz aqui, ele faz conhecido tudo que Jesus é, o que é de Jesus. Então ele tem essa posição na Trindade que ele praticamente dá um passo para trás e prefere ficar na sombra de Jesus para que Jesus seja engrandecido. Não que ele é menos Deus do que o Filho e o Pai, mas é simplesmente a posição que ele tem. E ele então opera também em ambientes que glorificam Jesus. Na vida dessa pessoa que tem Jesus como centro, naquela igreja, naquela comunidade que é centrada em Jesus. Ele sim usa muitas maneiras e dons para revelar a glória de Jesus. E sim, os dons espirituais, onde o Espírito está operando, também vão estar presentes naturalmente. É importante a gente buscar os dons para a edificação da igreja, mas sem tirar o foco de Jesus, né? O foco não deve estar exclusivamente no Espírito. Gente, vamos buscar o Espírito. Agora a gente só fala do Espírito, a gente só estuda sobre o Espírito. E a gente só quer saber do sobrenatural, dos dons espirituais, falar em línguas, cura, às custas de Jesus e às custas da exaltação do nome dele. Geralmente são esses os ambientes que mais assustam também as pessoas. Por quê? Porque ali tem a tendência de se criar coisas estranhas, de buscar apenas os milagres, o milagroso, e acaba perdendo o equilíbrio. O Espírito traz o equilíbrio se a gente está em harmonia com o propósito dele, não inventando coisas que não estão na palavra de Deus.
Eu não duvido que o Espírito até recue, né, de ambientes e lugares assim, porque obviamente as pessoas não entenderam o propósito dele. E se alguém tira o foco da pessoa que Jesus, que o Espírito quer glorificar, que é Jesus, o Espírito também não vai operar da forma como ele intencionou naquele momento, naquele lugar. Então é importante que a gente continue glorificando Jesus. Que a gente confie, sim, no Espírito e principalmente que a gente não tenha medo. Quando ele vier, nós lemos. E graças a Deus ele já veio para nós. No dia de Pentecostes ele já foi derramado sobre a igreja. Quando nós aceitamos Jesus, ele já veio habitar em nosso coração. Então viva agora de forma rendida ao Espírito. Deixa ele guiar a sua vida. Que você seja guiado a toda verdade. Porque ele é o ajudador, aquele que vem ao lado para nos ajudar, que a gente tanto, tanto, tanto precisa. Foi melhor que Jesus foi embora para que nós pudéssemos receber o Espírito Santo. E agora você já sabe o que esperar dele. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pelo teu melhor. Obrigado que tu sempre tens o melhor para nós, mesmo quando a gente não entende, Senhor, falando de situações que a gente vive, que a gente não perceba, Senhor, o teu cuidado, mas tu tens o melhor para nós. Nos ajude, Senhor, a confiar, a crer em ti em primeiro lugar, confiar no teu agir, a confiar, Senhor, no Espírito da verdade, a confiar na obra do Espírito em nós e através de nós, na obra do teu Espírito na igreja, Senhor, e nos ajude, Senhor, a viver, a andar no Espírito, a fazer, Senhor, a tomar cada decisão e viver a nossa vida assim como o Espírito deseja, glorificando o teu nome, exaltando Jesus e a tua obra, por qual nós somos uma nova criação hoje, uma nova pessoa. Obrigado pela tua obra em nós. Intensifica, Senhor, essa obra na vida de cada um aqui, Senhor. E nós te pedimos também por um derramado teu Espírito para que tenha tempos de um despertar espiritual na população aqui no Brasil, no mundo inteiro, Senhor. Que a convicção, Senhor, sobre as pessoas seja intensificada, Senhor, para que as multidões venham perguntar o que nós precisamos fazer para sermos salvos. E que a gente também, Senhor, como a tua igreja, seja purificada, Senhor, possa crescer em santidade, Senhor, possa crescer no nosso relacionamento com Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana para cada um. Que bom que você está aqui conosco, esteve aqui nesse estudo e vamos continuar. Ainda falta um pouquinho para a gente terminar o Evangelho de João e tem bastante coisa boa para nós. Um abraço, um bom domingo. Deus abençoe.